Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar dos trânsitos de dezembro. Chegamos no final do ano, pelo menos do ano mundano, né? Porque a gente sabe que pela astrologia o ano só começa quando o Sol entra em Áries. Mas que aninho, hein? A gente teve muita mudança e ainda tem muito bafafá pela frente, principalmente para 2024. A gente está vivendo um processo de mudança, de adaptabilidade, e a gente tem que aprender a, digamos, surfar a onda que está chegando, né? O que já chegou, dependendo do mapa, né? É importante sempre entender, eu falo aqui dos trânsitos e a ótica que a gente aprender a olhar em relação ao próprio mapa, tá? Trânsitos astrológicos é uma técnica preditiva, existem várias técnicas preditivas, mas com base no trânsito, a gente tende as outras, porque é ele que dá, digamos, o movimento do relógio astrológico. Então, nós vamos falar aqui dos trânsitos de dezembro, e eu sempre vou dando dicas de como olhar em relação ao mapa natal, porque cada pessoa tem o seu próprio mapa, tá? Então, nem todo trânsito é relevante para aquele mapa naquele momento. É por isso que tem alguns trânsitos que acontecem, por exemplo, todos os anos, e eles podem ser muito importantes num determinado ano, mas nem tanto no outro, tá? Porque depende da promessa natal, depende de qual capítulo, né, da história desse mapa a pessoa está vivendo, tá certo? Bom, nós já começamos ali o início do mês, né, no dia 1º, com Mercúrio ingressando em Capricórnio. Mercúrio em Capricórnio, ele está no signo ligado, então, à Terra, tem uma estruturação da questão, né, do pensamento, a área, principalmente, comandada por Mercúrio no seu mapa, quais são essas áreas? Gêmeos e Virgem. Agora, elas são trabalhadas com essa nuance capricorniana, tá? Então, por exemplo, se você tem Capricórnio na sua casa 2, aproveita que é o final do ano aí, para estruturar essa questão financeira, né? Então, provavelmente você tem, sei lá, a casa 10 em Virgem, né? Quais são as suas metas, até na questão financeira aí para o seu ano, tá? Organiza, né? Lembra que ele já está entrando no movimento um pouquinho mais lento, porque ele vai retrogradar, tá? É hora de parar e pensar também na realidade que nos cerca, porque perceba que o Mercúrio em Capricórnio, ele deve o quê? O comando a ele de um Saturno, que comanda a área de Capricórnio, que está lá em Peixes, tá? Então, existe um movimento que às vezes a gente tem que parar e ponderar, pensar, avaliar, né? O que está dando certo, o que não está, e principalmente raciocinar em cima disso. A gente tem aqui um signo cardinal e a regência num signo mutável. Então, a gente tem uma questão de ação e movimento e principalmente de adaptação, coisas que, inclusive, que já vem desde março, né? Desde que Saturno entrou em Peixes, e vai adentrar e acelerar muito em 2024, quando Júpiter, lá entre maio e junho do ano que vem, 2024, entrar em Gêmeos. Tá? Então, já vai observando aí o que começa, né, a aparecer. Ao mesmo tempo, então, já que ele entra no signo de Capricórnio, como esse Saturnão tá lá no início, né, de Peixes, ele faz um sextil. Sextil é um aspecto benéfico, tá? É uma conversa benéfica, tá? Benéfica não quer dizer bonzinho, ai, que tudo vai ser legal. Não é assim, tá? Lembra que a astrologia é uma linguagem técnica, a gente não tem esse julgamento, né, digamos, moral das coisas, tá? É um sextil, a conversa flui, mas flui com Saturno, tá? E aí é legal, primeiro, você entender o que representa essas duas áreas no seu mapa, tá bom? Por exemplo, se pega uma questão, de repente, uma área de negócios, né, com uma conotação de planejamento, às vezes é um excelente momento para você, já que flui, fazer um ajuste no seu plano de negócios, na sua vida, né? E você pega uma questão, de repente, com irmãos, né, ou com pessoas próximas a você, lembra que Mercúrio representa a comunicação, tem alguma coisa ali que, de repente, você percebe, opa, tá na hora de colocar os pinguinhos nos is. Aqui, quando eu falo que flui, pode fluir para as coisas, né, se assentarem, tá? Então, depende de como tá no seu mapa, tá bom? Depois nós temos, então, Vênus ingressando no signo de Escorpião, onde Vênus, a gente sabe, não se sente tão confortável tecnicamente, tá? A gente pode ir percebendo aqui uma nuance, né? O que representa Vênus, tá? São os relacionamentos? Não, depende do seu mapa, tá? Relação, né, 1 a 1 é a casa 7, tá? Então, às vezes, Vênus não tem correspondência direta com a sua casa 7. Lembra que a astrologia ela é individualizada, tá? Você vai perceber aí o que representa a área de Escorpião no seu mapa e, poxa, recebe uma benéfica. Ela tá em debilidade, então tem um pouquinho de atenção. Vênus representa o quê? Os nossos gostos, cores e amores, né? O que a gente gosta, o que nos dá prazer, né? Aqui a gente pode ter, às vezes, uma tendência um pouco, como que eu posso falar, um pouco obsessiva, super protetora, mas também muito introspectiva, sabe? Escorpião, ele é um signo de água fixo, tá? É um excelente momento para parar e pensar muito o que eu realmente gosto, no que eu me sinto confortável, o que não tá legal, tá?
Se isso permeia, assim, a sua área 7, como que estão as suas alianças e relações? Não só as relações amorosas, mas com quem você anda, né, tendo esse contato direto, né. Tá legal? Tá? Existe alguma questão que você queira aprofundar? Tem alguma coisa que você não tá curtindo tanto, né? Lembra que o signo fixo, ele tem um pouquinho de resistência, né, a qualquer mudança que esteja ali, às vezes, iminente, né. Bom, depois nós temos essa mesma Vênus fazendo um trígono de água, então, com Saturno, então existe um processo de amadurecimento entre essas 2 áreas, tá. Olha que bacana, por exemplo, a gente tem, eh, de repente, uma área de trígono aí, de repente 6 e a casa 10, né, então existe um fluxo é interessante na questão de como você executa o seu trabalho e a sua carreira, ou como você se mostra, né. Como que estão os teus objetivos nessa questão do trabalho mesmo, como que tá a sua rotina, como que tá a sua saúde, tá. Então para você conseguir afunilar, né, a interpretação para o seu mapa, para não ficar aquela coisa um pouco genérica, entenda o que que cada área aí representa e o que que esse planeta também passando estrutura. Lembra que essa Vênus mergulhando nas águas, né, de Escorpião, ela comanda, né, tudo que é de Touro e de Libra. Então, às vezes, a gente olha para o signo de Escorpião achando que é ali que as coisas estão acontecendo, mas lembra que ela é o comando de 2 áreas. E às vezes a gente percebe que essas 2 áreas estão, vivenciando essa experiência, escorpiana, tá. Aqui também, como o Escorpião é signo de água, então, fixo, né, às vezes também a gente parar e refletir, né, o que que realmente, tá me fazendo bem, será que tem coisas que eu não tô insistindo, ou às vezes eu tô deixando claro que eu gosto, né, o que é importante pra mim, vamos permear relacionamento aí, né, às vezes a gente acha que o outro tem obrigação de saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né, "Nossa, mas eu tenho que falar o óbvio", às vezes precisa falar o óbvio, né, e às vezes quando a gente guarda muito, chega uma hora que, estoura e pra outra pessoa não estava tão claro, né, então depende, claro, de como isso tá no seu mapa, mas pode ser também explorar muito essa nuance interna, tá. Depois então, nós temos então esse amadurecimento, né, dessa Vênus com esse trígono Saturno. Bom, o Netuno volta para o movimento direto em Peixes, né, como vocês sabem, eu não trabalho, com os geracionais nesse contexto mais de regência, mas para quem gosta aqui, então, ele entra, né, num movimentão aí, em Peixes, e, Netuno é muito lento, tá, então aqui pode ser muito sutil, tá, tem eu particularmente uso mais para um caráter geracional, então a gente tem, uma questão aqui, às vezes, de coisas que não ficam tão claras, em Peixes a gente tem muito essa questão, por exemplo, de chuvas, né, eh, de situações que estavam um pouco nebulosas, mas que agora ela pode ficar com um pouquinho mais de clareza, tá, mas ainda assim, ter um pouquinho de atenção, principalmente, por exemplo, se tá conjunto, próximo à sua lua, né, no seu caráter mais emocional, às vezes a gente, pode perceber um pouquinho, né, essa questão na nossa saúde mental, por exemplo, né, na questão emocional, tá. Mas isso vai depender se você tem ele né, correspondente a algum ponto, do seu mapa, tá, senão ele é geracional, ele fica muito tempo num signo, tá. Mercúrio, então, faz trígono com Júpiter, tá? Aqui já no dia 8, né? Então a gente tem um bom aspecto, né? Entre Júpiter em Touro e este Mercúrio ali passando pelo signo de Capricórnio, terra, estruturado. Por exemplo, se isso pega em áreas de relacionamento, pode ser um excelente momento para ter uma conversa e decidir alguma coisa no longo prazo, né? E eu tô falando só de relacionamento amoroso. Você tem alguma parceria, né? Você tem às vezes alguma sociedade, tem alguma coisa que vocês estão estruturando, algum projeto, alguma coisa que está ponderando ali, e que a gente vê, poxa, tá na hora de começar a tocar isso, sabe? Às vezes a gente só precisa parar e entender a estrutura da coisa, tá? Então tá favorável para isso, óbvio que vai depender sempre do mapa natal de cada um, tá? Depois a gente tem Vênus fazendo uma oposição a Júpiter. A oposição é um aspecto de tensão, porém são dois benéficos, tá? Existe diferença de análise quando é uma tensão com benéfico, com maléfico, e de novo, cada mapa ali vai ter uma estrutura de regência, tá? Mas aqui, por exemplo, pode ser um cutucado e eu brinco a onça com vara curta, mas de uma maneira bacana, por exemplo, alguma coisa que não está em acordo, mas que pode ter um potencial de conciliação. Lembra que essa Vênus está numa debilidade, tá? Então, ter um pouquinho de atenção, porque essa Vênus, ela também comanda esse Júpiter, que está lá em Touro. Ela é dona, entre aspas, tá? Desse Júpiter. Então, a gente dá muito poder para ela, ela estando numa debilidade. Quais são as coisas aí que você está remoendo, guardando? Será que não é uma hora de parar, ponderar, para buscar esse ponto, né, de conciliação entre partes? E aí, claro, que partes? Tem que ver aí no seu mapinha,
o que que favorece, tá, ou o que está desfavorecendo também. Porque, a gente tem aqui, às vezes, como tem um cutucão, né, de Júpiter, cuidar um pouquinho com as tendências que às vezes a gente tem a exagerar, porque, de novo, se a gente está ali retendo, guardando, olhando, quanta assim, aposto que já teve pessoas que passaram por isso, porque eu passei, todo mundo passa. Às vezes a gente tá ali, ó, tem esse negocinho aqui, ali, a gente tá pegado àquilo, tem um monte de coisa acontecendo, a gente tá ali, né, e chega esse ponto aqui, o ponto extravasa, às vezes ele aumenta numa proporção desnecessária. Se você já tem essa informação, e se no seu mapa, por exemplo, corresponde ao ponto tenso, e você vai percebendo, tá começando, desde que Vênus ingressou ali, tá ficando um pouco esquisito, né. Eu já vou com mais atenção, é para isso que serve a astrologia, né. Deixa eu já ponderar, deixa eu ver realmente se são coisas que estão aqui que eu tô guardando, que eu tô, né, sentando em cima e que agora tá aumentando ali, eu tô começando a enxergar muita coisa também, para eu conseguir agir de uma maneira muito mais estratégica, conseguir ponderar e chegar dentro de um acordo, né. Bom, depois a gente tem então esse Mercúrio, né, também fazendo um sextil com Vênus, aqui favorece muito a comunicação, a troca, os acordos, a qualidade da informação que chega, agir de uma maneira muito estratégica, tá? É um sextil, é um aspecto de fluidez, mas de novo, eu respeito muito dignidades e debilidades, tá? Então ficar um pouquinho atenta, porque a qualidade da informação que está chegando, principalmente se tem alguma coisa que a gente tem um certo apego. Nossa, eu gosto tanto disso, eu tenho um certo. Às vezes eu estou tomando decisões baseado nisso, e não necessariamente no que a realidade está me mostrando, mas em como eu estou percebendo, me sentindo em relação àquilo, tá? Depois nós temos, então, esta lua nova em Sagitário, tá? A lua nova, ela é uma lua, eu brinco que é um processo mais processo mais conchinha, como a gente chama, né? A lua nova ela não tem luz, mas é uma lua conectada, então é um signo que tem um caráter mais otimista, mais benéfico, né? Aqui a gente tem um aspecto, por exemplo, de desenvolvimento para os próximos 6 meses. Como vocês sabem, eu gosto dos ciclos longos da Lua, tá? Aí eu vou fazer depois um vídeo só de lunações, porque eu particularmente gosto muito de avaliar as luas novas, as luas cheias do mesmo signo, e nessa correspondência, que é o que a gente faz, inclusive, aqui no Nota Astral, né? Bom, então a gente pode observar, perceba que esta lua nova, a gente tem uma conexão então de início, de processos, de expansão, inclusive, mas não só para a área de Sagitário, por quê? Porque o comando vai estar lá na área de Touro. Vê o que representa Touro e Sagitário para você, tá? E vê aonde que você pode explorar, aumentar, né? Ou explorar mais ali dentro da correspondência também com a área de Touro, tá? Depois nós temos, então, o início de Mercúrio retrógrado em Caprica, né? Então, o Mercúrio começa ali já no movimento, ele para e ele volta. Isso não acontece, né, no céu, óbvio, é uma ilusão de ótica, mas é um ponto de ponderação. Ponderação para os assuntos mercurianos, dentro da área de Capricórnio e no comando que é Saturno. Então, existe um gancho com a área de peixes do seu mapa. O que representa Capricórnio e peixes, né? Une esses dois pontos. Se Capricórnio está na 2 e peixes está na 4, existe alguma questão financeira conectada com o imóvel? Existe algum acordo familiar que envolva uma questão financeira, né? Teve alguma mudança, de repente, nesse período em que Saturno estava ali em peixes, né? E que agora precisa de uma retomada ou uma conversa, né? Importante. Lembra que quando a gente tem uma retrogradação, não é necessariamente assunto novo, né? Às vezes são questõezinhas pendentes, mas principalmente observa onde que Mercúrio, no passo dele, nessa retrogradação, ele vai cutucando ou não pontos no seu mapa. Se você tem pontos ali no início de Capricórnio, para você é mais relevante, tá? Ou se você está, claro, numa profecção ou com uma regência, né, da Revolução Solar também, conectada a esse planeta, tá? Depois nós temos o Sol fazendo trígono com o Nodo, então o trígono é sutil, tá? Nodos não fazem aspectos, então eles recebem aspectos. Aqui é muito mais de uma maneira geral, porque no mapa, né, vai depender muito de como tá. Mas é um aspecto que flui, tá? Flui para um direcionamento, flui para. Lembra que esse nodo ele tá lá em Áries, né? Então, assim, o que a gente quer daqui para frente? Tá? O que a gente precisa ter coragem para dar o primeiro passo? O que a gente está ponderando, avaliando, veja bem, e se. E que começa aqui, principalmente nessa virada do ano para frente, tá? Com pontos de pico lá entre março e abril do ano que vem. O que você quer? O que te move, tá? E o que você às vezes está ponderando, avaliando, e você percebe que essas ponderações elas estão um pouquinho exageradas e às vezes está impedindo você de seguir realmente o caminho que você quer e não o que todo mundo acha que deve ser, né? Bom, depois nós temos então
O Mercúrio fazendo um trígono com Júpiter, tá? Então, favorecendo, né? Embora ele esteja retrógrado, esse fluxo na questão das ideias, mas principalmente de coisas pendentes, tá? A gente tem, então, esse Mercúrio trígono com Saturno e logo em cima sextil com Júpiter. Perceba que esse Mercúrio retrô, acabou de entrar no movimento de retrogradação, está retomando, né? Situações, ele está conectado com fluidez com os dois construtores do zodíaco, tá? Então, a gente tem aqui o Mercúrio que conecta o quê? A área de Capricórnio com Touro com Peixes. O que representa no seu mapa? Qual foi o movimento que aconteceu que agora, de repente, você está ponderando, reavaliando, vendo se é aquilo ou não? Tem uma favorabilidade para entender aonde que está o benefício, o ônus e o bônus das coisas, né? Das decisões, inclusive, que já foram tomadas e que às vezes a gente está reavaliando ali, tá? Bom, logo depois nós temos o Sol, então, ingressando no signo de Capricórnio, também mergulhando, então, nessa área que está conectado a Saturno lá em Peixes, tá? O Sol, ele é mais sutil, vai depender muito se você está realmente com ele ativo, tá? Aliás, uma dica que eu tô testando no Nota Astral desse ano, e eu quero levar para o de 2024. O regente da Revolução Solar, o regente do ascendente da Revolução Solar e o regente da sua profecção. Quando eles se conectam, tá? Ao longo do ano, ali, dos meses, vê os acontecimentos. Nossa, tá abrindo uma caixinha assim, quase que bizarra, né? Eu acho engraçado que a gente estuda astrologia, pratica, e ainda assim você percebe que quando você consegue né, ajustar esse reloginho, você consegue ver realmente os fatos se desenvolvendo e até as ponderações desses fatos, né? Então, se você está, por exemplo, com o Sol, então, com a área de Leão, né, profectada, ou a área de Leão como o ascendente da Revolução Solar, para você tem muito mais peso essa análise nesse ano do que, de repente, nos outros anos também, tá? O Sol sempre vai ingressar em Capricórnio, né? Bom, depois nós temos o Sol, então, no ingresso de Capricórnio, também o quê? Ativando esse Mercúrio retrógrado. Perceba, isso que é legal a gente entender como um grande relógio, para a gente não pegar as coisas isoladas. O Sol conjuntou com o Mercúrio retrógrado. Tá, mas peraí, o que estava acontecendo antes com esse Mercúrio? Né? Então, perceba que ele ingressou em Capricórnio, ele fez um sextil, ele veio vindo. Existe um desenvolvimento mercuriano no mês de dezembro, tá? Que é muito importante e que eu brinco que traz um reavivar, né? De situações que não são necessariamente ou totalmente novas, tá? Que podem remeter a períodos anteriores, tá bom? Então, observa o que Mercúrio também representa no seu mapa, e essa conjunção aqui traz muito entendimento até numa questão mais de longo prazo. Às vezes, por exemplo, algo que você está ponderando, né? Faz sentido para mim? Eu me identifico com isso? No longo prazo vai me trazer algum resultado? Será que eu não estou colocando muito esforço, né? Sabe aquele carro que roda, 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 sei lá, fica ali, tipo, e aí, né? Para que lado eu tô indo, tá? Às vezes a gente pode estar percebendo isso dentro das áreas, principalmente nesse comando de Mercúrio, tá? Então, onde ele está, tem a correspondência capricorniana, mas lembra que ele corresponde também a duas áreas, que é a área de Virgem e a área de Gêmeos, tá? E óbvio que se você estiver com ele ainda conectado com outros pontos impreditivas, né, como eu falei, Revolução Solar, Perfeição, ou até Firdária, é muito mais relevante para você, tá? Bom, depois eu tenho, então, esse Mercúrio retrógrado saindo de Capricórnio, né? Então ele volta ali para Sagitário, tá? Então a gente perceba que a gente tem uma cúspide ali, né? De signos para ir observando, tá? O que tem nesse início de Capricórnio no seu mapa e nesse final de Sagitário? Você tem planetas ali, cutucou, porque perceba que esse Mercúrio ele passou no movimento direto, então se você tem, digamos, sei lá, uma lua no final de Sagitário, né? Ele passou, ele já deu oi. Agora ele tá voltando, ele vai dar um oi de novo. E depois, no movimento direto, um pouquinho mais para frente, ele vai resolver a pendência com a Lua, e a Lua representa também a área de Câncer. Claro que vai depender do seu mapa se você tem coisas ali. Se você não tem, de repente seja um pouquinho mais sutil. Mas vê o que representa essa cúspide de Capricórnio para Sagitário no seu mapa, tá? Por exemplo, se for uma questão casa 6, casa 5, né? Caso você tenha filhos, rotina de filhos, né? Tá também nas férias aqui, né? Algum ajuste, às vezes, por exemplo, que você queira fazer, tá fazendo alguma viagem de lazer, né? Tem alguma reestruturação ali, tem alguma coisa pendente que você começa a perceber, putz, não dei tanta ênfase aqui agora, ressurgiu para eu resolver, né? Então faz essa análise aí em relação ao seu mapinha, tá bom? Bom, depois eu tenho Marte, então, fazendo de novo esse trígono, cutucando o nodo, aqui é importante, por quê? Porque Marte comanda esse nodo, tá?
Então a gente tem aqui uma ênfase de ação, tá? Então, perceba, esse Mercúrio voltou para Sagitário, tá? Aqui a gente tem um Marte fogo, trígono com Nodo também em fogo, tá? É um fogaréu. Então, assim, o que tá te angustiando que você percebe às vezes que tem coisa que é só a gente que pode fazer, né? Então, assim, às vezes a gente fica esperando o momento certo, a hora certa, às vezes a gente fica esperando do outro, né? Ou uma favorabilidade. E aí, nesses gatilhos, tem o lado bom e o lado que a gente tem que ficar né, prestar um pouquinho atenção, que é o lado bacana às vezes, a gente enche o brinco, né, a paciência, e diz assim, tá, deixa eu resolver esse negócio, tá pendente há muito tempo, tá me trazendo um pouco de ansiedade, a gente resolve. Agora, a gente tem que cuidar de acordo com o mapa, se esse pico de ansiedade, essa sensação de ai, deixa eu tirar da frente, né? A gente não se precipita, tá? Porque que pode trazer uma situação um pouquinho iminente, mas, de novo, ela não é totalmente nova e a gente querendo resolver. Calma, tá? Seja estratégico na ponderação das coisas também, tá? Bom, depois eu tenho, então. Então, ele tem esse Sol. Peraí, que agora eu me perdi aqui no. Sol, sextil. Ixi. Onde é que eu tava? Ah, Marte Trígono, tá? Ó, vai ter que cortar. Eu não sei qual é o 21, tá? Então tá, vou continuar. Então, depois nós temos no dia 24 um Sol fazendo sextil com Saturno, tá? De novo, de uma maneira super sutil aqui. Saturno-Sol, existe um processo de aprendizado, de amadurecimento dentro dessas áreas, né? Então, áreas de Capricórnio e área de Peixes, tá? Esse amadurecimento também, ele tá ligado às coisas que a gente está querendo conquistar a longo prazo. Perceba o que representa no seu mapa. Se pega questões familiares, né? Digamos que tem aí uma correspondência com lar, família, né? Tem alguma coisa que às vezes a gente tem que ser a pessoa madura da sala, entendeu? Isso pode, assim, pode ter uma nuance muito variada dependendo do mapa que a gente está falando. Se for, por exemplo, uma questão de carreira e visibilidade pública, né? Tem algum projeto, alguma coisa que você está querendo, no longo prazo, ter um resultado, principalmente mais de, assim, visibilidade, reconhecimento, é um momento interessante, tá? Para estruturar, para pensar, para parar e dizer, tá, quais são as etapas para eu conquistar isso aqui lá na frente, tá? Bom, depois nós temos, então, uma lua cheia em Câncer, tá? Essa lua cheia faz parte das lunações, que a gente tem um outro vídeo também. Uma lua cheia em Câncer, ela está conectada a um processo de amadurecimento dos últimos 6 meses, desde a lua nova em Câncer, tá? Ela tá numa dignidade, tá? Então, lembra que uma lua cheia, né? Então, se antes você não tinha visibilidade, uma lua cheia no céu faz a gente enxergar os mínimos detalhes. É uma lua que numa dignidade também a gente fica um pouquinho mais à flor na pele, né? Aqui nós temos um processo, então, de amadurecimento e de percepção de assuntos ligados, então, a essa área de câncer do nosso mapa, mas que podem ter uma correspondência, às vezes, de algo que se iniciou uns 6 meses atrás. Então, observe aí no seu mapa o que representa, né, essa área de câncer, principalmente, tá? E o que está ali, de repente, pendendo ou amadurecendo nesses 6 meses, que ali chega aquele momento do ou vai ou racha, ou pelo menos o entendimento da situação, tá? E aí vai depender muito do que representa no seu mapa. Quer ver? Por exemplo, casa 8. Tem alguma dívida, imposto, né? Tem uma tensão com golpes, né? Tem algum processo contábil, tem alguma coisa que você precisa arrumar nesse final de ano, que às vezes começou 6 meses atrás. Segredos, coisas que vêm à tona, coisas que, né, a gente enxerga, tá? Óbvio que se você tiver com essa área ativa, né, numa profissão, por exemplo, ela tem muito mais ênfase, tá? Do que de repente nos outros anos, tá bom? Então, vê qual é a área que tá aí correspondente ao seu mapa e qual é esse processo dos últimos 6 meses, principalmente, tá? Porque uma coisa não acontece do nada, né? A gente tem sempre um desenvolvimento, tá? Então, tem alguma coisa que é sempre o precursor de uma correspondência ali do desenvolvimento aí dessa área de câncer, tá? Depois nós temos Mercúrio conjunção Marte, né? Então, a gente tem aqui, imagina, Mercúrio conjunção Marte, esse Mercúrio está retrógrado, tá? E conectado aí ao signo de Sagitário, tá? Então, aqui, mas Sagitário é ligado a Júpiter, é benéfico, ok, mas perceba que aqui, às vezes, a gente pode extrapolar alguma coisa, né? Pode ser desde uma conversa que sai um pouquinho do controle, né? Marte, ele tá aqui num signo que é mutável e é fogo. Aqui também, de novo, esse Mercúrio tá retrógrado, né? Aquele momento ou vai ou racha para resolver as coisas, tá? O que pode ser bacana, mas, de novo, só cuidar com as coisas que às vezes acontecem no excesso, tá? Depende do mapa. Por exemplo, se isso cai na casa 12, tem um pouquinho com os excessos aqui de final de ano, não se colocar em situações que possam gerar um prejuízo porque você se empolga demais, né? Cuidar caso tenha uma questão de vícios aí envolvido também, qualidade do sono, tá?
Bom, depois nós temos um Sol fazendo um belo trígono com Júpiter, tá? Então isso aqui é muito sutil, tá? Vai depender muito se isso aqui tá ativo ou não no seu mapa, mas é um aspecto que flui, né? A gente tem aqui Terra, então é mais prático. Pode ser um excelente momento, às vezes, para a gente parar, ponderar, pensar e até descansar um pouco, né? E entender todo o movimento que está acontecendo no longo prazo ali, também, então, com essa área de Capricórnio mais ligado, lembra, com Touro e Peixes, tá? Então, assim, às vezes é até um momento aonde a gente enxerga uma solução. E quando é trígono, é muito interessante, tá? Porque a gente sempre fica pensando nas coisas magnânimas da vida, né, hollywoodianas. Às vezes é muito sutil. Sabe aquele momento que você diz: percebi um negócio aqui", às vezes um negocinho, que te dá uma percepção diferente sobre uma situação, sobre a realidade ali que você está vivendo, tá? Então, observa, é sutil, às vezes vem e vai muito rápido, a gente nem percebe, tá? E lembrando que a gente pode ter também janelas de oportunidade, e eu brinco que oportunidade é assim, vem e vai também, né? Às vezes a gente só percebe a oportunidade depois que passou, tá? Então tem um pouquinho de atenção essa semaninha ali, dia 27, né? Virado do ano praticamente. Bom, depois nós temos então Vênus ingressando no signo de Sagitário, né? Então a benéfica ali se mesclando, né? Ao grande buscador do zodíaco. Se você está com Sagitário, então, por exemplo, na profecção do ano, né? O ascendente progredido tá, profectado tá ali. Pode ser um momento interessante porque você tem ingresso de uma benéfica, né? Então aproveita, sai, se diverte, que você gosta, né? Às vezes é um momento também para você experienciar coisas novas dentro dessa área de Sagitário do seu mapa, tá? Cuidar um pouquinho com a indulgência, né? Bom, depois Júpiter, então, volta para o movimento direto em touro. Olha que interessante, tá? Lembra do reloginho? A gente tem Vênus, ingressou em Sagitário. Quem comanda o signo Sagitário? Não é esse Júpiter? Quem que comanda touro, que é onde Júpiter está? Não é essa Vênus? Não existe um tete a tete aí, existe uma colaboração nessa virada do mês que pode ser muito importante, principalmente se você estiver dentro dos dois aqui, inclusive com Júpiter, né, que na ordem caldaica é um pouquinho mais lento, tá? Então seria o comando do seu ano. Observa essas áreas, observa às vezes algo que estava. Até quando a gente parece estar meio truncado, né? Que demora um pouquinho para as coisas acontecerem, e chega uma hora que. Nossa, o que foi aqui? Começou a se resolver tudo de uma hora para outra, de uma aceleração das coisas, tá? E pode ser benéfico, nós estamos falando de dois benéficos em cooperação, tá? E um lentamente, porque ele é muito mais lento do que uma Vênus, né? Lentamente voltando ali para o seu movimento direto. Então, se você percebe, por exemplo, as situações na área de touro, né, ou nessa correspondência venusiana no seu mapa, há alguns meses lento, né? Parece que vai, mas não vai. Ou às vezes a gente, com muita dúvida, observa essa virada do ano. Essa virada do ano vai ser muito interessante de observar, tá? Até porque depois, lá nos trânsitos de janeiro, a gente vai ver que a gente tem um Marte que vai sair, então, de Sagitário e vai ingressar onde? Justamente em Capricórnio, uma exaltação. Observa a virada que começa a acontecer, porque é uma historinha que vai se desenvolvendo e que vai ter vários capítulos para 2024, tá certo? E tudo depende do seu mapinha ou do mapinha que você está avaliando, tá? Porque nunca é a mesma coisa para todo mundo e nunca é a mesma coisa para a gente, né? Como eu falo, você vai ter esse Júpiter trígono Vênus em vários momentos, mas nunca é a mesma coisa, porque vai ter momentos em que isso vai estar ativo para você, em outros não, tá? Vai ter momentos, por exemplo, que a correspondência na Revolução Solar é uma, em outro ano é outra, tá? E aí tudo depende também do que tem de promessa natal ali para ser cumprida, tá bom? Tá?